Oi, pessoal. Hoje a gente está estreando, eu e Fernanda Camano, o piloto de um dos produtos do Clube de Debates, o que a gente chama de Tex Connection, um encontro, digamos assim, descontraído, para falar sobre coisas que são importantes, né? Quando menos para a gente que atua com o direito tributário na sua face judicializada, na sua face contenciosa. Esse é o primeiro de diversos encontros, assim nós esperamos, né, Fê? Sim, E a gente, por agora, está aqui conversando, eu e Fernanda só, porque o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre alguma coisa que parece estranha em termos de título, né? A gente resolveu chamar, eu e Fernanda, o assunto sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje, de descontencioso tributário, porque desde isso começou com a pandemia, depois você me corrija se eu estiver sim, enganado, Fê, mas a gente sim. começou a conversar muito fortemente sobre isso, né? 2020, Paulo. 2020, não é? Quando acho que a gente estava recluso e ao mesmo tempo pensando muito, vendo, né, a movimentação da transação, a gente já estava trabalhando com esse assunto no final de 2019, né? E já vínhamos no movimento de NJP, etc. Enfim, conversando muito sobre esse movimento de transposição do ambiente contencioso para um outro menos beligerante, um ambiente de mais diálogo, digamos assim, entre fisco e contribuinte. Só que, ao mesmo tempo, né, eu e Fernanda trabalhamos fortemente, né, acho que foi o início da nossa carreira, no contencioso massivo, né, aquele contencioso que nasceu com a Constituição de 88. Então, assim, do ponto de vista pessoal, é até um pouco paradoxal, né, assim, porque a gente foi, entre aspas, profissionalmente educado, né, no contencioso fortíssimo, né, naquele ambiente de eles e nós e eles, etc. E agora a gente está acompanhando tudo isso. Bom, o Tex Connection, esse ambiente que a gente abriu aqui no Clube de Debates, ele serve um pouco para isso também, né, Fê? Para a gente poder falar das coisas sem aquela compenetração quadrada do ambiente hermético, científico, etc. Eu, particularmente, tenho muita dúvida sobre se as coisas são de fato assim ou não, mas aqui a gente quer ter liberdade para contar um pouco daquilo que a gente acha que é importante para quem está no contencioso tributário, a partir da nossa experiência, não é? A gente fala um pouco, acaba falando um pouco de nós também nisso. Eu acredito que isso esteja permeando todas as narrativas, livros, mas não aparece. E aí a gente fica retido naquela coisa muito, muito, aspas, séria, supostamente séria, quando em rigor a gente pode conversar de uma maneira um pouco mais descontraída, né? E é isso que a gente vai fazer hoje sobre esse tal descontencioso, né, Fê? Sim. Fala um pouquinho para a gente, acho que você tem aí bem na memória o percurso que a gente está tentando colocar, inclusive em livro, né, Fernanda? Sim, sim. Boa tarde, bom dia, enfim, para quem for nos assistir, ou boa noite. Esse projeto é um projeto que nós pretendemos colocar, falar de conteúdo, muito conteúdo, mas de uma forma mais tranquila, descontraída e a partir da nossa experiência, né? Esse projeto do descontencioso, Paulo, quando a gente começou, eu não tinha a exata dimensão do que a gente estava fazendo, né? Só agora, quando eu olho para trás, no olhar retrospectivo, eu vejo e eu me assusto de verdade o tamanho da modificação que houve no nosso cenário do contencioso, daquele em relação ao qual a gente estava acostumado. Então, quando veio a Constituição Federal de 88, eu e o Paulo, nós estávamos praticamente nos formando, enfim, estávamos
enfim, 88, não, ainda tinha um tempinho para a gente se formar, mas enfim, nós participamos vivamente do início desse contencioso massivo. Eram as grandes teses tributárias. Essas grandes teses tributárias, né, Paulo? A gente fala entre nós, elas eram marcadas até com uma tônica de uma ênfase para o regime democrático. Então, era democrático entrar com as teses tributárias, brigar com a União, brigar com as fazendas. Enfim, por quê? Porque o texto de 88, ele foi muito demarcado, as competências tributárias. Então, com a inauguração do texto de 88, nós tivemos uma proliferação pela advocacia privada das teses, das grandes teses tributárias, e todo mundo se lembra, o fim social, o PIS, a contribuição social, enfim, a COFINS, né? Todas essas grandes teses tributárias. E essas teses tributárias renderam anos até que o Supremo Tribunal Federal pudesse falar sobre elas. E quando o Supremo Tribunal falou sobre elas, o Supremo Tribunal Federal, eis que, na pragmática, nós começávamos a ter algumas divergências a respeito, por exemplo, quais são os critérios para levantamento de depósito? E aí começavam novos questionamentos e inauguravam-se novas dissidências entre os contribuintes e a União, isso não acabava nunca. E um exemplo muito significativo que a gente acompanha, né, foi da Lei 9.718, que até hoje, para as instituições financeiras e seguradoras, a gente não teve a definição do que exatamente é o conceito de receita para essas entidades, né? Apesar da definição do Supremo Tribunal Federal em 2005. Então, todo esse cenário, e uma coisa muito interessante é que se a gente olhar os votos dos ministros nesses grandes julgamentos, nessas grandes teses, a gente observa que eles transcrevem toda a doutrina de quem? Da advocacia privada. Por quê? Porque com a inauguração da Constituição Federal de 88, a advocacia pública, ela começou ali a representar efetivamente as fazendas em juízo, né? Então, o que predominava? Éramos nós, os advogados privados. Só que isso durou uns 10 anos, né? Uns 10, 12 anos. A partir desse marco temporal, pelo menos no âmbito federal, e assim, minha experiência realmente é do âmbito federal, mais do que estadual, municipal, enfim, a partir depois de 10, 12 anos, o que a gente vê é uma reorganização institucional da Procuradoria da Fazenda Nacional de uma maneira tão evidente que começou a haver realmente um equilíbrio, e hoje a gente verifica um desequilíbrio na minha percepção. Por que eu acho que a gente vive um desequilíbrio? Porque se antigamente a advocacia privada reinava de braçada, hoje a gente tem a advocacia pública muito bem instrumentalizada para advogar nos tribunais superiores, advogar nos tribunais regionais federais. Então, assim, houve um descompasso, na minha opinião, hoje. A gente tem, eu não sei o que você pensa a respeito disso, se você visualiza isso, mas eu sinto que os contribuintes ainda estão tentando se entender como eles podem litigar com tanta eficiência como as procuradorias litigam hoje, né? Então, é que eu acho que talvez em especial em relação à PGFN, né? Eu como você, Fê, até por conta da minha função atual, né? Que não é tão atual assim, já há muitos anos, eu estou muito conectado com o plano federal, a gente consegue observar bem essa mudança que você se refere no caso da PGFN. Não sei se esse nível de organização ele se apresenta também em outras procuradorias. Eu acredito que sim, né? Pelo menos nas grandes, né? Dos grandes estados, dos grandes municípios, mas a PGFN parece que se descobriu como uma instituição organizada, né? E existe uma facilidade enorme em relação a isso, porque, veja, é um cliente, né? E você não tem isso difuso, como acontece em relação à advocacia, né? São inúmeros clientes e, às vezes, até com interesses conflitantes, embora a gente esteja falando de uma mesma matéria. Então, eu acho que esse aspecto
que acaba dando, né, essa aparência, né, de desequilíbrio, digamos assim. Mas eu acho que talvez a Fazenda, ela nunca é tarde, né? Mas, enfim, tardiamente, a Procuradoria se descobriu como uma instituição organizada que deve ter um discurso que seja unívoco, afinal de contas, ela representa uma específica entidade, né? E a advocacia ela perde um pouco esse protagonismo que você referiu antes, não, obviamente, como instituição, por certo, a gente está aqui falando, é bom que a gente seja claro, né, Fê, em relação ao impacto das mensagens no âmbito do contencioso, né? Porque se a narrativa doutrinária era principalmente oriunda da advocacia privada no passado, ela deixa de ser em função dessa virada que a gente percebe, né, a partir do novo século, né, que foi exatamente, não foi uma virada de década, foi uma virada de século, né, que a gente teve de 90 para os anos 2000, e isso vem, de fato, num crescendo, né? E o que me chama muito a atenção, Paulo, assim, é que a par dessa organização estrutural, né, e esses instrumentos que eles têm hoje para litigar fortemente, a partir do Código de Processo Civil, em 2015, que entrou em vigor em 2016, a gente teve uma profusão de normas editadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que quando eu coloco no papel as datas, a gente percebe um movimento crescente, muito grande, entre 2016 até agora, de atos normativos tendentes a duas vertentes, vamos dizer assim. Uma vertente, eles aprimoraram fortemente a cobrança do crédito tributário. Então, portarias que instituíram o regime diferenciado de cobrança do crédito tributário em 2016. Em 2017, eles tiveram um procedimento administrativo de reconhecimento da responsabilidade de terceiros, que realmente eles, ao invés deles aguardarem o procedimento, uma execução fiscal para lá na frente apurarem a responsabilidade, eles se antecipam e ficam mais próximos do fato. Então, isso é muito interessante em termos de eficácia de cobrança, né? E depois a gente teve também, em 2018, a Lei 13.606, que determinou a verbação da certidão endividativa nos órgãos, nos registros competentes e também um ajuizamento seletivo da execução fiscal. Isso é um braço, é aprimoramento da cobrança, mas tem um outro braço que eles ampliaram esse movimento de dialogia com o contribuinte, que é muito evidente, Paulo. Então, a gente teve, e eu fiz até uma pesquisa para a gente, por conta do nosso livro, tem uma portaria de 2016, eu não sei se você se lembra dela, a portaria 506, você se recorda dela? Não lembro, Fê, não lembro. Então, essa portaria 506, ela prescreve já que a Procuradoria não precisa recorrer, interpor recurso, contrarrazoar, tudo aquilo que a gente conhece, quando ela antevê que o ato processual pode se dar em prejuízo da Fazenda. Eu achei super interessante. E nessa mesma portaria, eles prescrevem que uma decisão num precedente pode ser aplicada a um caso não idêntico, mas análogo. Essa prescrição foi objeto da Lei 13.784, a prescrição da Lei da Liberdade Econômica, que veio depois. Sim. Então, além de todos esses atos normativos, fora a portaria PGFN 33, que instituiu esse diálogo por meio do PRDI, né, que agora o PRDI ganhou realmente uma nova roupagem, as portarias 742 e 360 do negócio jurídico processual, para culminar na nossa transação. Então, o que eu percebo, Paulo, assim, não só eles têm os instrumentos necessários para litigar, como para cobrar, como eles conseguem hoje se articular para que, perante o Poder Legislativo, aquilo que é importante vire lei. Então, assim, são todas as frentes e todas as esferas. Então, a gente está nesse cenário, a gente olha para trás e vê esse cenário, a gente fala qual é o caminho a partir de agora.
O que a gente sim. teve? Eu acho que essa talvez seja a perspectiva mais interessante, né, Fê? Eu gosto muito de falar desse assunto, conversar com você, com outros amigos a respeito desse assunto, mas, assim, eu acho que, a par da questão tecnológica, da questão técnica, né, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que, por exemplo, para você fazer um negócio jurídico processual bem feito, representando uma empresa como advogado, né, por exemplo, você tem que conhecer as regras da entidade com a qual você está lidando, né? Se a União é uma coisa, o Estado de São Paulo tem as suas específicas regras, os regimes de amortização, de pagamento diferido são diferentes, então tem todo esse arcabouço técnico, tecnológico, né, que está em torno dessas figuras, isso é realmente bastante importante. Agora, mais do que isso, né, ou além disso, é muito interessante a gente perceber o encaminhamento, né? Olhar para essas coisas numa perspectiva de tendência, porque se a gente foi educado, e infelizmente a gente percebe que boa parte da garotada que está fazendo direito infelizmente, ainda é educado debaixo de um racional de beligerância, não é? É super comum as pessoas associarem a ideia de direito à ideia de conflituosidade, né? Como se o direito fosse uma ferramenta supressora de conflituosidade. Não é mentira, isso é verdade, sem dúvida, mas existe um outro lado que um lado solar, né? Eu, particularmente, eu tenho essa imagem. É como se esse lado supressor de conflito fosse o lado sombra do direito. É importante ter isso, ok, e tal, mas talvez seja muito melhor que a ideia de conflituosidade seja afastada, seja reprimida, e no âmbito tributário, eu acho que nós vemos uma coisa que ninguém supunha fosse tão facilmente verificável, né? Que é as fazendas tomando essa iniciativa. Veja só que coisa mais inusitada, né? Eu tive a oportunidade eu me formei em 91, e assim, eu tive a oportunidade de ter contato em aula com o professor Geraldo Ataliba. E naquela época, como você falou, né? Assim, o enaltecimento da ordem democrática inaugurada pela Constituição de 88, que é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante em termos de perspectiva histórica, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Mas, assim, eu me lembro de uma frase clássica, né, do professor Geraldo Ataliba, né, de que portaria é o lugar onde fica porteiro. E assim, quando nós, 30 anos depois, esperaríamos que essa revolução, uma revolução positiva, né, fosse implementada, instrumentalizada na prática, no chão de fábrica, fosse instrumentalizada por portarias, pela fazenda, que na relação que a gente estuda, né? Porque a gente estuda, às vezes, direito, parece que a gente está estudando um conto de fadas, né? Em que você tem vilão e mocinho, né? E aí, no caso do tributário especificamente, né? O vilão é o Estado, o mocinho é o contribuinte, e aí, de repente, o vilão vem, se apresenta e fala: olha, eu estou disposto a conversar, né? Evidentemente que ele conversa dentro do interesse dele, né? E não poderia ser diferente, porque senão a gente estaria falando de renúncia tributária, coisas que são completamente fora de contexto. Mas eu acho muito interessante que a gente perceba isso em termos de tendência, né? Se a gente está, de fato, caminhando para isso, não é, Fê? Eu acho que a gente está, de fato, se encaminhando
por uma espécie de descontencioso, né? As relações deixam de ser tão dirigidas para a unilateralidade, para os interesses unilaterais, e passa a migrar para um ambiente bilateral. Evidente que tem muito chão pela frente, mas, assim, se a gente pensar em termos de quem pensa em termos de tendência está, obviamente, olhando para o futuro, né? Claro. Não me interessa o que eu fiz ontem, né? O que eu fiz ontem está dentro do histórico, do passado, etc. Eu preciso usar essa experiência para projetar o futuro, né? E é nesse sentido que eu acho que é interessante a gente se desprender, talvez, da técnica, que é bem importante. Aliás, a gente podia até, eventualmente, fazer encontros para falar um pouquinho sobre a parte técnica, né? De uma forma menos assim, enquadrada, né? Sim. Falar sobre um pouco a distinção dessas figuras, mas, assim, é importante, né, a gente enxergar a coisa em termos de tendência, não é, Fê? Para as pessoas Exato. se posicionarem profissionalmente, principalmente profissionalmente, não é? Exatamente, porque, Paulo, a sensação que eu tenho, ainda hoje, quando a gente para realmente ter o coração aberto e olhar tudo isso que está acontecendo, eu me assusto com a velocidade com que esses últimos 5 anos foram transformadores. Eu realmente me assusto. Parece que todos esses atos normativos e todas essas modificações estão nos atropelando. Então, eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso para alertar mesmo, para passar adiante de que, assim, o cenário mudou completamente. É, A gente só vê isso quando a gente fala sobre isso, porque é, senão você vai atuando sob demanda, entende? e é muito assustador a gente perceber como, apesar desse movimento estar se consolidando há aproximadamente uns 5 anos, né? Logo após o Código, né, de Exato. 2015, a gente vê isso acontecer de uma maneira sensorialmente perceptível, digamos assim. Saímos do discurso esotérico e vamos para a realidade prática, aproximadamente 5, 6 anos, apesar desse tempinho não ser curto, né? É, tem gente que ignora solenemente, não sabe, simplesmente não sabe que existem essas alternativas, né? E, e acabam colocando o contribuinte numa situação, e aí a gente tem que falar, obviamente, da advocacia privada, porque a fazenda sabe da sua vida, né? Claro. Essas portarias, apesar, né, da mensagem, sempre importante lembrar, né? Portaria não é a norma, etc. e tal, né? Não é o ápice do sistema jurídico, né? Todo mundo sabe disso. Mas portaria serve para padronizar a conduta do agente administrativo. Eu acho que esse que é o ganho, né, Fê? Por isso que a PFN, especialmente a PFN, deu essa virada e passou a se mostrar como um ambiente organizado, com condutas, né, que são é, que são cabíveis dentro daquilo que se espera dela, né? Diferente Uhum. do passado. Esses atos normativos cumprem um papel muito importante no sentido de Uhum. colocar esses sujeitos que falam em nome da União, no interesse tributário, dentro de um trilho que seja compreensível, inclusive para os administrados, né? O administrado sabe como que a coisa funciona. Agora, ele sabe, se ele tiver orientado por um profissional que conhece esse movimento, que olha para esse movimento e que não fica aprisionado naquelas, sem desqualificar a lição do passado, né? Porque o Claro. movimento ele é contínuo, a gente não se desfaz do que aprendeu no passado, mas a gente tem que olhar para o que está acontecendo no presente para poder dimensionar o futuro, né? E eu acho que essa é a perda
Por isso que é importante conversar, e talvez conversar assim, de uma forma um pouco uma forma mais descontraída, menos ortodoxa, para que as pessoas sintam o que é que a gente está vivendo, né? Percebam o que a gente está vivendo, né, Fê? Paulo, porque a sensação que eu tenho, muito embora esses atos normativos estejam aí desde 2016, mais fortemente, a sensação que eu tenho é como se as pessoas soubessem, mas não enxergassem. Aham, Sabe que está lá, sabe que tem, mas nunca pararam para enxergar. Algumas, né? Claro, a gente está claro. falando, outras não. E aí, o que eu acho, assim, para as pessoas que nos assistem, até se forem pessoas, enfim, jovens, que estão no começo da carreira, imprimam todos esses atos normativos, façam um curso do tempo, olhem todas as ferramentas, abram essas ferramentas, esses instrumentos. Não, hoje a gente não tem mais assim, mandado de segurança, ação declaratória, embargos de execução fiscal ou nada, né? As espécies de ações anti-exacionais ou nada. Tem gente que ainda vive nesse Uhum. tempo. Ou a gente tem aquela cardápio de ações, ou não. A gente tem aquele cardápio de ações, mas a gente tem tantas variáveis entre o começo, o meio e o fim, e isso é um instrumental muito importante para o advogado se munir e poder orientar os seus clientes. Sim. Então, eu acho que isso é fundamental, olhar assim, de uma forma holística mesmo, como algumas vezes quando eu falo em palestra, eu lembro muito desse introdução do livro do Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira, que ele fala assim, não basta ver, tem que olhar, e não basta olhar, tem que reparar. Então tem que reparar, tem que parar e reparar realmente, né? E eu acho É que esse é isso um mesmo. movimento importante. Você falou de cardápio e eu gosto muito de usar essa alegoria também, falando especialmente nas aulas, lá na GV, né, o público do mestrado onde eu atuo é predominantemente privado, e eu digo para eles, né, assim, olha, o cardápio não é mais o mesmo de antes, né? Você tem que conhecer todas as variáveis que se apresentam, né, para poder é, dar ao seu cliente, dar ao contribuinte a solução que seja mais apropriada, né? É um pouco mais complexo, sem dúvida nenhuma, porque se você tem um cardápio mais amplo, né, você não tem um algoritmo para decidir por você, né? A partir como quando a gente começa a assistir muito um determinado gênero, né, de filme, de seriado, sei lá, no Netflix, ele já começa a dar para você sugestões de graça e você não precisa ficar Sim, escolhendo mais nada, né? Não tem um algoritmo que faz isso por você nesse aspecto, né? Porque os não, casos, além de tudo, nesse ambiente que a gente está vivendo agora, né, Fê, os casos eles estão deixando de ser de massa e passando a ser mais individualizados, né? Os problemas têm um nível de individualidade que impõe essa análise muito cuidadosa e o cardápio sendo um pouco mais amplo, ao mesmo tempo que ele se torna complexo, ele te dá a vantagem de encontrar o que é mais ajustado, né, para o detalhe do seu específico contribuinte, daquele específico contribuinte, né? exato. E é sempre interessante lembrar que a gente está, de hoje pelo menos, né? Talvez as coisas até evoluam positivamente a gente, mas a gente já está vivendo um ambiente, um momento em que a gente tem uma certa abertura. é, eu vejo isso muito claramente, Fê, em relação ao NJP. O NJP ele é meio que um cheque em branco, né? Porque você pode customizar determinados aspectos que são muito singulares, muito particulares, não é? Sim. E isso cria uma demanda
pro profissional do direito, que é de atenção total para o seu cliente, né? E aí a gente sai um pouco daquela história de advocacia tributária fundada em tese e passa a olhar para a advocacia como uma relação mais íntima, mais próxima, como, aliás, eu suponho deva ser, né? Da mesma forma que a gente deseja que o médico que atenda a gente olhe nos olhos e conheça a nossa vida, a nossa estrutura orgânica de uma maneira holística, Exato. o advogado, ele não tem que conhecer tese simplesmente. É muito bom que conheça tudo, mas ele precisa saber desses detalhes, entre aspas, íntimos, né, da estrutura organizacional do seu cliente, né? Exato. E incorporar, Paulo, eu acho que o X da questão é incorporar o movimento. Porque muitos advogados olham e falam: não, imagina, eu vou bater na porta da procuradoria, vou expor meu cliente. Sabe Sim, aquela cabeça antiga? Vou sim, expor, aí eu levo para ele, para a procuradoria e acabo expondo. O que hoje, em termos de processo judicial tributário, inscrição individativa, a procuradoria não tem acesso? pois é. Assim, e você falou no NJP, a questão das garantias é um instrumento poderoso de negociação, né? Que vai Exato. muito tailor-made, vamos ali olhar a situação do cliente, mas é realmente se despir desse preconceito de que você estaria expondo indevidamente o seu cliente e realmente fazer uso ou tentar bater na porta, tentar sentar numa mesa de negociação, olhar para aquele processo, olhar o que realmente, olha o cardápio renovado, o que cabe, o que não cabe, enfim, é uma outra advocacia, Paulo, muito diferente daquela que eu comecei. É aquela que eu pratiquei. Eu pratiquei pouco, sabe, Fernanda? Eu fiquei embora eu tenha começado bem cedo, eu comecei em 87, no início do curso de Direito, eu já comecei a estagiar, e no contencioso tributário mesmo. Mas eu fiquei na advocacia até 95, né? Que foi quando eu entrei na magistratura. Foi o suficiente para ajuizar um monte de ações de PIS, decretos, de contribuição social sobre o lucro, de fim social, enfim, todas essas coisas que, curiosamente, até hoje respingam, né? Vez ou outra, como você tinha sinalizado, né? Os filhotinhos aparecem ainda hoje, e uma consequência, né, desse estilo de contencioso que a gente construiu e que parece agora está sendo desconstruído, está sendo repensado, reavaliado, né? Exato. Quando eu estava divulgando também, na época das grandes teses, eu me lembro, no escritório que eu trabalhava tinha um balcão muito grande, e para cada pilhazinha que a gente ia montando uma do lado da outra, assim, olhava a perder de vista, eram as ações individuais de uma mesma tese tributária para não sei quantos milhões de clientes, por causa da edição da lei complementar, a lei complementar que restringiu o prazo para repetição do indébito, 118. A Sim, lei sim. complementar 118. Então, assim, você olhava no balcão, aquilo tudo máquina de fazer ação judicial. Cada É. montinho era de uma empresa, ia saindo. Ele circulava o balcão inteiro para a ponta de saída quando a ação estava pronta. E tem um aspecto interessante nisso, sabe, Fê? Assim, eu entrei em 95 na Justiça Federal. E eu pude acompanhar aí, agora, como juiz, o inflacionamento reflexo que aconteceu no âmbito da justiça, especialmente da Justiça Federal, porque, obviamente, essa super demanda de ações
anti-exacionais, fundadas em tese, gerou um hiperinflacionamento, né, da justiça. E é exatamente o que a gente vê agora numa espécie de movimento retrógrado, né? Porque o acervo, por exemplo, eu trabalho hoje numa vara de execução fiscal, e o meu acervo cai, sempre. Não, eu não tenho aumento de acervo. Tá? As varas que trabalham, as varas cíveis com competência residual em São Paulo, idem. Né? Então, a gente percebe que a gente teve uma bolha criada, né? E as saídas, né, que foram criadas para tentar, entre aspas, resolver, não resolveu nada, a gente sabe que não resolveu, né? Que são esses regimes de jurisdição jurisdição em escala, né, de repercussão geral, decide um caso, mas decide vários. E, na verdade, não decide direito, Exato. porque, né, vê aí o caso que você atua, né, fortemente da contribuição social sobre o lucro, você mencionou aí o problema das instituições financeiras, etc. Então, a gente não tem uma resposta efetiva, embora o judiciário esteja abarrotadíssimo, ou foi colocado nessa contingência, né, de ter uma avalanche de processos. Então, assim, um movimento realmente muito curioso, né? A gente sai daquela timidez da jurisdição tributária, pré-constituição, explode, de repente, as pessoas nem ouviam falar de Justiça Federal, Isso. né? A gente conhecia, eu me lembro que na minha advocacia, que era voltada para o contencioso tributário, eu sabia de cor e salteado quem eram os juízes federais que atuavam na matéria que me interessava, e conhecia perfil, sabia tudo, etc. E tal. E hoje em dia, se a gente for querer fazer isso, a gente não sai do lugar, né? Não. Porque, de fato, teve um alargamento muito grande, né? E não sei em que medida isso, quer dizer, eu tenho a minha opinião, né? Mas assim, eu realmente não sei em que medida isso é bom. Eu acho que se fosse bom, a gente não estaria na situação que está e não estaria migrando para outros paradigmas, né? Mas eu acho que a gente podia era fazer agora fazer uma propaganda, né? Antes da gente finalizar, lembrar todo mundo que está nos acompanhando, que pode vir a nos acompanhar, né, Fernanda, que a gente está trabalhando em cima desse assunto. Na verdade, a gente tem um livro pronto a respeito desse tema. Ele vai ser colocado à disposição muito brevemente, que a gente vai dar conta de vocês. A gente está sempre disponível, né, nas redes sociais, né, Fernanda, especialmente no LinkedIn, no Instagram. A gente tem os nossos endereços aqui apontados no rodapé, que dão o caminho para o clube de debates. Né? Tanto no meu perfil quanto no seu, a gente tem um caminho para o clube de debates, onde a gente atende a todos que se interessarem por esse, qualquer outro assunto do contencioso tributário, em aulas, em palestras, em cursos customizados, inclusive a respeito desse assunto, e onde toda a nossa produção, ou parte, né, pelo menos da nossa produção, fica disponível para que todos tomem conhecimento. Exatamente. Eu não me lembro exatamente qual é o nosso endereço eletrônico, mas eu acredito, você tem isso de memória, Fê? Eu esqueci de anotar aqui. Do site Clube Debates, www.clubedebates.com.br, salvo engano, é isso. Clube Debates, maravilha. Maravilha. Mas assim, seguro mesmo, né? No seu Insta, no meu, tem lá, logo na bio, tem o encaminhamento, a referência. Isso. E é isso, Fê. Alguma coisa que
que a gente tem esquecido, que você acha importante? Não, eu acho só importante que a gente realmente tome pé e desse novo movimento, que ele veio para ficar, e eu acho que a gente precisa incorporar isso dentro da gente, né? Os Aham, advogados, enfim, que isso é uma mudança muito significativa. A história vai dizer, mas a gente está aqui é. para testemunhar parte dela, né, Paulo? É, exatamente. E eu acho que também, é, assim, esse movimento que a gente tenta fazer, né, Fê, de descompressão da mensagem doutrinária, né? Se a gente pode se considerar, às vezes é meio forte dizer isso, né? Você é muito mais, porque você tem milhões de coisas escritas e, enfim, Fernanda Camana é pós-doutora, está num nível de dedicação ao tema da coisa julgada em matéria tributária que é absurdo, podemos de fato dizer que você é doutrinadora, a gente ensaia, tenta ser, mas a gente pode, paralelamente a tudo, tentar fazer um movimento de descompressão, digamos assim, da doutrina, para que ela seja menos sisuda e se aproxime, né, de uma maneira mais gentil das pessoas que efetivamente importam, né, que são aqueles que vão construir a prática tributária, escrevendo, reescrevendo, não importa, né? Exato. E esse é o convite que a gente deixa aqui para todo mundo, né? Para nos acompanhar no Clube de Debates, especialmente nesse produto, nessa específica fatia aqui no Tax Connection. A gente vai, obviamente, se ver oportunamente numa conversa entre nós, com convidados, enfim. Proximamente estaremos aqui de novo. Não é, Temas Fê? ecléticos, vários temas, né, que nós temos em mente, um projeto super legal e a gente está muito feliz de fazer esse Tax Connection, né? Eu acho que vai ser uma virada aí de É, aproximação do contencioso de uma forma diferente, né, Paulo? é isso mesmo. Então é Então, isso. Fê, valeu. Um beijo para você, um abraço em beijo todos para e até vocês a próxima. também. Até a próxima.